Goteje a minha doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Enquanto nós nos colocamos sob o gotejar da doutrina e da palavra da verdade, há quem se coloque embaixo da goteira da heresia. Enquanto esperamos o orvalho e o renovo em nossos corações pela pregação da palavra de Deus, há quem se ponha no caminho da enxurrada do engano. Eu sou o pastor Gunnar Berg e os diálogos teológicos desta sexta-feira vão falar sobre a doutrina bíblica e o modo como ela muda a vida da igreja. Bom, Mike, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos, Senhor pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos hoje falar sobre doutrina. Vamos verificar o que é uma doutrina, como ela nasce, qual é a importância dela. A gente tem que aceitar uma doutrina só porque alguém disse que é doutrina, qual é a validade da doutrina, e encerrar na nossa discussão falando sobre como a doutrina muda, influencia a vida do crente e a vida da igreja. Eu quero começar por esse versículo que nós lemos na abertura, Deuteronômio capítulo 32, verso 2. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho. E realmente não é por acaso que o Senhor Deus está falando da sua doutrina a nós, neste linguajar que você percebe assim que é de frescor, de renovo. Ao mesmo tempo, é suave, delicado, que o orvalho, irmão, não é uma tempestade. Quer dizer, portanto, que a doutrina, a verdadeira, não é essa doutrina fabricada de homens, não. A doutrina que emana da palavra de Deus tem para cada um de nós, para a igreja do nosso Senhor, o mesmo efeito que uma boa chuva em tempo seco tem sobre a terra, traz frescor. A doutrina não sai arrebentando tudo como um tsunami, pelo contrário, ela traz renovo. Agora, quais são as características que nós poderíamos ressaltar em uma doutrina? A doutrina, ela se caracteriza por conter o ensino bíblico, e não aqui apenas o ensino bíblico, mas o ensino bíblico normativo, final, terminante. E eu penso que essa definição nossa aqui pode até nos dizer que a doutrina não é uma coisa que nós podemos ficar mudando. Ela é final, ela é terminante e normativa. E ela é derivada exclusivamente da palavra de Deus. Então essas para mim são características daquilo que é uma boa doutrina. Então não dá para a gente ficar também selecionando aquilo que pode ser, aquilo que a gente acha que é doutrinário e aquilo que não é. Aquilo que é doutrinário a Bíblia estabelece. E uma outra característica da doutrina é que ela sistematiza a Escritura, sistematiza a Bíblia. E aí ela se torna algo que nos ajuda muito a estudar, a como estudar a palavra de Deus. Então vamos confirmar duas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, a doutrina tem esse caráter determinante, inquestionável, porque ela está amparada na palavra de Deus. Certo. Se está amparada na Bíblia, de fato ela tem em si a mesma autoridade que a Bíblia tem. Assumindo, claro, que nós estamos falando, meus irmãos, de sã doutrina, a doutrina do Senhor. Não é doutrina de homem, invencionista da cabeça de gente doida. Segunda coisa importante que você citou é que a doutrina sistematiza alguma coisa que está colocada no texto bíblico. E aí nós temos uma particularidade pedagógica, uma utilidade didática na doutrina, e não pode ser desprezada. Eu acho que o melhor exemplo para isso é a doutrina da Trindade. Eu tinha um aluno uma vez no seminário que veio me perguntar assim, mas ele perguntou de boa intenção, não era uma pergunta capciosa. Pastor, por favor, o versículo onde aparece a palavra Trindade. E aí, não, irmão, não aparece, não tem. Você vai procurar Trindade na chave bíblica de um lado para o outro, não vai ter, nem no grego, nem no hebraico e nem no aramaico. Então, como é que a gente chega ao entendimento da Santa Trindade? Pela doutrina trinitariana. E aí, então, é quando nós podemos reconhecer não apenas o valor terminante,
de autoridade da doutrina, mas também o seu valor pedagógico. Por isso, goteje a doutrina como chuva, destile a minha palavra como orvalho. O que acontece? A palavra de Deus é completa. Nós não podemos considerar o Antigo Testamento como velho, ultrapassado, e o Novo como seu substituto. Há uma inter-relação, uma associação que não pode ser desfeita entre os dois. E do Gênesis ao Apocalipse, a revelação de Deus caminha do parcial para o total. Então, se lermos a Bíblia toda, nós vamos aprender pedagogicamente através das doutrinas bíblicas. É de uma beleza. Então, o que caracteriza uma doutrina é que ela não exclui partes das Escrituras. De forma alguma. Ela inclui, então, tudo aquilo que a Escritura diz a respeito de algum assunto. E não apenas isso, mas uma doutrina nunca contraria, nem que seja por um breve segundo, outra doutrina. Nas partes em que uma doutrina tem textos em comum com outra, uma doutrina sempre concorda com a outra. Então a gente pode dizer que seria um erro essa tendência que a gente tem percebido de se perceber uma doutrina do Espírito Santo em Lucas e uma doutrina do Espírito Santo em Paulo, como se os dois estivessem em pontos de oposição. Exato. Então eu preciso entender o que Lucas diz sobre o Espírito Santo, depois eu preciso entender o que Paulo diz sobre o Espírito Santo. Como se fossem coisas diferentes e até opostas, né? Isso, exatamente. Talvez até sejam diferentes, mas opostas nunca serão. Nunca serão. Mas, Mike, é precioso isso aí que você falou, porque é uma tendência hoje. Sim. É uma tendência. Se eu quero considerar que a doutrina tem valor bíblico, e isso significa que ela é amparada no cânon, mas eu vou ceder a um academicismo dessa natureza aí, eu preciso entender o que é a teologia lucana sobre o Espírito e a teologia paulina sobre pneumatologia. Estou errado. Porque não é a teologia de Paulo ou a teologia de Lucas, é a doutrina do Espírito Santo na Bíblia. Isso pesa. Sim. Agora, essas literaturas, eu entendo o valor delas, meu irmão, não estou dizendo que quem as leu está em pecado, porque eu mesmo li muitos livros que separam as coisas assim, para depois concluir, está separando pelo motivo errado. É como se Lucas virasse o herói dos teólogos pentecostais e Paulo fosse o pneumatologista dos reformadores. Exato. Então, aí o que nós temos então? É uma Bíblia para os reformados e uma para nós? Inclusive, pastor, tenho lido um livro da editora Carisma, que é No Poder do Espírito. Eu até consultei o pastor Gunnar, irmãos, quando eu li um trecho onde o autor parecia colocar tanto Lucas de um lado como Paulo no outro lado, e a conclusão que eu cheguei é porque a proposta do capítulo ali é construir uma hermenêutica pentecostal. Então a conclusão que eu cheguei era exatamente essa, como se nós, os acadêmicos, nós não, né, mas estes acadêmicos pentecostais estivessem com essa sede, né, de criar uma hermenêutica nossa, né? Então a gente precisa abrir mão daquilo que talvez Paulo disse a respeito do assunto para criar a nossa hermenêutica, enquanto os reformados já estão mais resolvidos nessa questão. Então parece que há uma tendência muito forte. Então, voltando à questão do assunto da doutrina, é bom a gente tomar muito cuidado para que a gente não se coloque nesse ponto onde a gente rejeite aquilo que a Bíblia diz a respeito da doutrina do Espírito Santo e concorde apenas com algumas coisas. Isso tudo num afã de confissão de um credo que é extremamente bairrista, não dá nem para chamar de denominacional, é bairrista. Bom, mas falamos então que a doutrina tem esse fundamento bíblico, essa autoridade, doutrina bíblica, não de homens. Ela tem valor pedagógico, mas a doutrina também serve para nos proteger de cometer enganos, não é só para aprender. A gente pode até citar um texto, uma fala do Senhor Jesus em Mateus 22, 29, quando o Senhor diz o seguinte, que nós erramos ou errais porque não conheceis
as Escrituras. Então, o conhecimento doutrinário, ele nos ajuda a evitar na nossa vida alguns erros. E não é apenas aqui, irmãos, erros teológicos, mas erros na nossa caminhada cristã diária. Então, o conhecimento doutrinário, ele tem esse valor prático, não apenas um valor teórico. Pode ser que alguém pense que ler algum livro a respeito de doutrina, como é o caso do livro que o irmão Bruno vai indicar para a gente aqui, que é um livro que fala exclusivamente das doutrinas, mas não é apenas um valor teórico, né? Mas é um valor prático, ajuda muito na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, na nossa vida com Deus. Mas de que outra forma o senhor pensa, pastor, que a doutrina tem esse valor prático? Como ela aplica na nossa vida? Olha, eu lembro quando eu cheguei aqui na ETAD, em 2004, ainda estava por aqui, aliás, morava aqui, um missionário australiano chamado Paul Porta, pastor Paulo Porta, como nós o chamávamos, né? Foi enviado ao Brasil pela missão australiana. Ele aceitou a Jesus em uma cruzada do pastor Bernardo Johnson e disse ao pastor Bernardo Johnson na ocasião que sentia um chamado. E o pastor Bernardo falou para ele: então, quando você estiver pronto, faz contato comigo e você vai para o Brasil. E assim foi. Então, o pastor Paulo dedicou mais de 3 décadas da vida dele ao serviço educacional teológico no Brasil. É um herói anônimo, se considerarmos que o nome dele não é conhecido como de tantos outros. Sim. Mas o pastor Paulo dizia para mim assim, sempre: há uma viagem extremamente perigosa para o teólogo, e por mais que ela seja muito perigosa, ela é bem curtinha. É a viagem que vai daqui para cá. Dá 25 centímetros, irmão, da cabeça ao coração, mas é onde a maior parte dos teólogos se perde. Sim. É quando o valor de uma doutrina bíblica é reconhecido apenas intelectualmente, apenas academicamente. Ela não tem nenhuma validade prática. E é um negócio tão absurdo que você logo descobre que está diante de um teólogo que se perdeu nesse caminho. Não é porque ele fale besteira, alguns deles estão perdidos e não falam besteira, mas eles estão perdidos e se nota isso porque, ainda que eles ensinem de maneira concorde ao texto bíblico, você não percebe que a fala dele seja capaz de produzir alguma coisa. É uma fala estéril, próprio de quem está perdido. O outro tipo de perdido é o mais caricato, que é o herege mesmo, puro e simples. Sim. Mas tanto o estéril quanto o herege estão perdidos no caminho da cabeça ao coração. Onde você vai encontrar um tipo de ensinamento doutrinário que mostre o pendor prático da doutrina? É o livro que o irmão Bruno está receitando para nós hoje. Eu vou deixar o Bruno apresentar o livro. Sim. Agora eu quero que você, meu irmão, preste bem atenção, porque quando o irmão Bruno fala deste livro, ele menciona deste livro não apenas o seu valor expositivo, mas também a forma maravilhosa como a doutrina é aplicada à vida. Então vamos à coluna literária de hoje com o irmão Bruno William. Um livro que consegue com maestria explicar as doutrinas das Sagradas Escrituras e mostrar como elas são de fundamental importância para a saúde da Igreja é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, do pastor Marian Perlman, um clássico da teologia pentecostal. Se você é aluno de teologia, professor da escola dominical, tem mais que a obrigação de ler esse livro. Marian Perlman foi um judeu escocês nascido em 1898 e teve seus dias encerrados em 1942. Ele morreu ainda jovem, porém deixou um grande legado literário, com muitas obras de peso e que são referências até hoje. Ele é essencialmente bíblico na sua apresentação das doutrinas. Ele discorre sobre os vários temas, sempre tendo o cuidado e o esmero de apontar a Bíblia como o alicerce do edifício teológico que está sendo construído. Nas palavras do pastor Claudionor de Andrade, estamos diante de uma obra que defende as doutrinas das Sagradas Escrituras com maestria e consegue ao mesmo tempo ser belo, poético e envolvente. Sem dúvida alguma, esse é um dos melhores e mais piedosos livros sobre as doutrinas da Bíblia. Eu quero deixar destacado a parte introdutória do livro, onde o autor discorre
sobre a maneira mais ortodoxa de se enxergar a teologia, que não é meramente um estudo sobre Deus, mas que a teologia é o mais elevado assunto da qual a mente humana pode se ocupar, sendo ela a ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das suas relações para com o homem. Teologia é ciência, porque ciência nada mais é do que a apresentação de fatos ordenados e sistematizados. Ela consiste em fatos relacionados com Deus, com as coisas de ordem divina, apresentadas de uma maneira lógica e ordenada. Aqui nós temos um tratado de teologia que honra as Escrituras e nos satisfaz a alma, pois nos encoraja a buscar mais do Senhor. Esta obra serve tanto ao acadêmico como ao crente que deseja melhorar seus conhecimentos bíblicos, para, como diz 1 Pedro 3,15, estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. O livro que eu tenho em mãos aqui é uma edição antiga, ela é de 1986. Ela já está com uma capa nova, uma nova edição. Ela foi lançada no Brasil pela editora Vida, que foi trazida ao Brasil pelo pastor Bernardo Johnson, o fundador da ETAD. Muito obrigado, irmão Bruno, por essa receita de leitura tão especial. Mas veja aí que maravilha esse livro. É um livro que procura não apenas ensinar a doutrina, para que você cognitivamente a assimile, mas procura dar dimensão prática para que a sua vida seja tocada pelo ensino doutrinário. E você, por exemplo, aprendendo sobre Deus, viva de maneira que agrade a Deus. Sim. E seria até uma incoerência se não se esperasse isso da gente, nós cristãos, que acreditamos na palavra de Deus. Eu gosto da frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz algo muito interessante. Ele diz que ortodoxia é a doutrina certa, piedade é vida certa. Então, doutrina e piedade, ortodoxia e piedade, são duas coisas que precisam está interligado. Então, o nosso conhecimento bíblico, ele precisa se manifestar de alguma forma. Eu creio que o Senhor Jesus, ele teve uma discussão muito constante com relação a essa questão de doutrina e vida prática com os fariseus. Porque o Mateus 23 é um exemplo disso. Porque Jesus, em Mateus 23 ali, ele dá uma lista de ações que pareciam boas por parte dos fariseus, mas que no fim das contas elas refletiam um caráter ruim. Então nós precisamos juntar as duas coisas, doutrina e vida prática. E talvez essa seja a maior necessidade da igreja hoje, de nós interligarmos esses dois pontos, doutrina e piedade. Agora, ao falar dos fariseus, uma coisa fica muito clara para nós. É possível alguém ensinar a doutrina certa e viver sua vida errada. Sim. Porém, todo aquele que vive a vida certa, vive a doutrina certa, ainda que não a conheça com a profundidade de um intelectual. Sim. Mike, há ainda uma escola teológica muito famosa em São Paulo, e eu acho que não convém citar-lhe o nome, porque realmente ele é muito conhecida, que se tornou famosíssima nos anos 70 e 80, porque ao final das aulas, os seus professores iam com os alunos para um bar na frente da faculdade, beber, fumar e discutir teologia. Meu Deus. Então ali você pode perceber o que é a falta de piedade. São pessoas que se perderam nessa curta, mas perigosa viagem da cabeça ao coração. A doutrina, conforme nós estamos vendo aqui, portanto, tem uma influência, uma precedência sobre a vida do crente que é uma coisa inacreditável. Todas as vezes que a gente fala em doutrina, existe um outro binômio, duas outras palavrinhas, que sempre são associadas a ela, como se nós estivéssemos diante de uma tríade e as três coisas fossem a mesma coisa, e não são, né? Doutrina, usos e costumes. Sim. E aí começam aquelas discussões sobre roupa, vestuário, penduricalhos ou não. E, de fato, são coisas distintas. Uma coisa é a doutrina, outra os usos, outra os costumes. Talvez você até tenha separado aí para nós, eu me lembro que você mostrou, alguma boa definição sobre uso e costume. Sim. Diferenciando aqui doutrina de usos e costumes, é que a doutrina ela é predominantemente bíblica. Ela é santa, ela é divina.
E essa é uma definição do pastor Antônio Gilberto. Ele já considera os costumes como algo humano, algo que diz respeito como se fosse elaborado pelos homens. Então, os costumes eles têm esse poder, eles contêm esse aspecto cultural, eles contêm esse aspecto social. Então, tem esse contraste entre doutrina e costumes. Enquanto a doutrina é divina, os costumes são humanos. Agora, não quer dizer que, embora humanos, nascentes de um contexto cultural, os costumes não possam, eu vou além, não devam ser mudados ou moldados pela doutrina. Sim. Bem ao contrário, eles precisam e devem, ainda que nós reconheçamos algum costume como essencialmente cultural, há costumes que são maus costumes e eles precisam ser modificados à luz da palavra de Deus, à luz do ensino doutrinário. É nesse ponto que aí sim associar doutrinas, usos e costumes é benéfico. O problema está quando você quer dar ao uso e ao costume peso doutrinário, coisa que ele não tem. Sim. E os costumes, então, eles evidenciam a nossa doutrina. Perfeito. E aí, se o nosso costume for ruim, a evidência é de que a nossa doutrina é péssima. E o contrário também vale. Se forem bons, a nossa doutrina, então, é boa. Aí temos uma frase que muitos irmãos já disseram, já repetiram, e ela é precisa, que a boa doutrina gera bons costumes. Exatamente. Talvez seja um bom momento, então, irmão Mark, para nos encaminhando para o fim dessa edição dos Diálogos Teológicos, deixar os nossos irmãos com a meditação devocional de hoje, em que o irmão Alexandre exorta-nos, à luz da sã doutrina, a um são costume. São costumes. Vamos despedir então dos nossos irmãos. Deus abençoe a todos, até semana que vem. Meus irmãos, até a próxima semana. Acompanhe essa palavra devocional do irmão Alexandre sobre os nossos bons costumes inspirados na palavra de Deus. Até lá então, se Deus assim nos permitir. Irmão Alexandre. Meus queridos amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 1, apenas o versículo de número 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Eu e você, santos, significa sermos separados para Deus, separados para as coisas de Deus, separado deste mundo para viver para o nosso Deus, vivendo, agindo, sendo exclusivamente para Deus. Se você não confessa a Cristo em toda a sua maneira de viver, logo a Bíblia diz que Cristo também nos negará perante o Pai. Devemos, então, influenciar este mundo, não só com os nossos pensamentos, mas também com os nossos costumes. Porque a palavra do Senhor diz que somos luz e somos o sal do mundo. E a luz, ela dissipa as trevas. Não existe a possibilidade de misturar o santo com o profano. Não existe a possibilidade de misturar a tudo aquilo que nós vemos e fazemos para Deus, vivendo para Deus e vivendo também para o mundo. Em cima do muro é uma coisa que não dá para estar. Tudo isso que eu falo a ti também tem a ver com tudo aquilo que nós externamos, porque a Bíblia ela nos conduz primeiramente a Deus pela fé e segundamente para que possamos aprender a viver segundo aquilo que Deus quer de nós, segundo aquilo que Deus espera de nós para com as pessoas, segundo aquilo que Deus espera de nós por nós mesmos. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos traz todo o ensinamento de comportamento para que possamos, assim também, ser a palavra viva. Não só pregada através dos púlpitos, mas pregada através dos comportamentos. Não só pregada através dos microfones, mas também ser pregada aonde quer que você está. Quando uma pessoa olhar para nós, ela deve enxergar a palavra de Deus em nossos usos, nos nossos costumes também. Ou o contrário vem acontecendo.
Ao invés de influenciarmos o mundo, talvez será que o mundo não está nos influenciando? Eu quero que você pense sobre isso. Precisamos sim influenciar este mundo em toda a maneira de viver, porque somos santos. Então devemos não simplesmente vivê-la no interior, mas também no exterior. A nossa vida tem que ser uma vida dioturnamente vivida para Deus, em nossos hábitos, em nossas práticas, em nossos procedimentos, em nossos costumes. E a melhor maneira de expressar isto é mostrando para as pessoas que temos costumes segundo aquilo que Deus espera de nós. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo de número 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há coisas que em si mesma não são pecado. Sim, não são, mas são inconvenientes. Há coisas que em si mesma também não é pecado, mas elas são moldadora, dominadora, controladora. A Bíblia diz: não me deixarei dominar por nenhuma delas. Estas coisas louvam a Deus? A sua maneira de viver, a sua postura, o seu falar, o seu tratar expressam a Deus? As pessoas podem olhar para nós e enxergar a Deus? Exaltam a Deus o jeito de você se vestir, o jeito de você se portar, o jeito de você se comportar? Se não exaltam a Deus, elas podem te conduzir a um pecado. Abram os olhos. A Bíblia diz, e eu assim encerro com a palavra de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 10:32, que diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem aos gregos, e nem à igreja de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.